Olá, boa noite. É uma alegria muito grande estarmos juntos mais uma vez. Você que está chegando, você que está vindo, se sinta muito bem-vinda, muito bem-vindo, seja qual for o horário que você estiver chegando, mesmo que não seja de noite, né? O Eduardo sempre diz, se for de manhã, de tarde, sinta-se acolhido. Entre nesse espaço energético que foi preparado com muito carinho para a gente se encontrar. E se você está chegando aqui pela primeira vez, a gente sempre orienta, a partir das orientações que vêm da espiritualidade, para que você deixe uma água, pode ser uma jarra, pode ser uma garrafa, e essa água vai ser utilizada pela espiritualidade para colocar medicamentos, para colocar energias, vibrações que vão auxiliar no seu processo. E a orientação que eles dão é que você tome pelo menos a quantidade de uma xicrinha de café pela manhã e uma outra à noite. Se você sentir vontade, pode tomar mais vezes. E sempre que a água estiver chegando, mais ou menos um terço, um quarto, você volta a completar. Sempre faz uma mentalização, faz uma oração, e essa vibração, essa medicação vai estar sendo renovada. E assim você vai renovando. Se você tiver a alegria de participar com a gente a cada 15 dias, nos próximos 15 dias a gente renova. Senão você pode fazer isso enquanto você sentir necessidade. Hoje eu estou muito feliz, tem uma pessoa muito especial aqui com a gente participando, alguém que eu gostaria muito que tivesse a chance de vir falar com a gente, porque tem sempre contribuições muito ricas. É o José Francisco, ele é médico, também é meu marido, meu companheiro querido, uma pessoa muito especial na minha vida, mas que, mesmo antes da gente ter um relacionamento assim mais pessoal, eu dizia que era um médico de verdade, porque eu tenho uma grande admiração pela maneira como ele olha para as questões de saúde. Vou passar para ele dar uma boa noite para vocês, por enquanto só um oi, e aí depois a gente retoma e fala um pouquinho mais de você. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu espero que nessa ocasião a gente tenha uma conversa muito proveitosa e que ajude vocês em suas vidas. Gratidão por estar aqui com a gente, muito gostoso. Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece inicial. Nesse momento que eu vou pedir para você fazer aquela introspecção, né? Fazer uma respiração profunda. Para você que está chegando, né, de uma semana, não foi nem tão corrida, porque a gente teve uma pausa aí no meio, mas para você deixar o barulho da semana, a confusão, as preocupações, como quem tira um casaco, tira o cansaço, as preocupações, a agitação, e conecta um pouquinho com o coração, mentalizando aqui junto enquanto eu vou falando, né? Abre seu coração para Deus, também trazendo as suas intenções para esse estudo, para esse encontro. Vamos elevar os nossos pensamentos. Deus, nosso Pai, Mestre Jesus, nosso amigo, Maria, nossa mãe, toda a equipe espiritual que nos assiste. Enchemos o nosso coração de gratidão nesse momento de encontro, nesse momento preparado com tanto carinho pela espiritualidade, que nos oportunize verdadeiramente pensarmos de uma nova forma, olharmos para aquilo que ainda não vimos, nos movermos interiormente para compreensões e mudanças em nossas vidas, que possam verdadeiramente nos auxiliar a ser um pouquinho melhor hoje, amanhã um pouquinho mais, que possamos estar mais imersos no amor, mais capazes de ser âncora para o paraíso de Deus aqui na Terra. Nesse momento abrimos o coração e pedimos, fecunda o nosso ser, com esperança, com alegria.
com vontade renovada de viver, aprender e evoluir. Somos gratos por essa energia linda que nos une, pelo estudo que vamos fazer, por toda a ajuda espiritual que recebemos. Que tudo seja feito segundo a vontade maior, e que assim seja. Que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é um tema que tem tudo a ver com o nosso espaço aqui de trabalho, nossa proposta, né? O nosso grupo é um grupo que está orientado para a busca da cura, tem um olhar espiritual, mas que abrange o conjunto, inclusive saúde física. E hoje a gente tem a oportunidade de estar conversando com o José Francisco, que tem uma experiência tanto pessoal como profissional nessa área muito bonita. Você já tem 40 anos de clínica médica, 40 anos. Né? E muita gente passando pelo seu consultório, muita experiência de vivenciar e entender um pouquinho mais sobre o processo de saúde e de doença. Você tem também especialização em medicina preventiva e social, então é uma abordagem que acho que tem chance de trazer para a gente uma perspectiva um pouco complementar daquilo que a gente tem pensado aqui. Eu acabo trazendo mais a perspectiva psicológica, né, de autoconhecimento e transformação, mais sobre esse viés, mas é gostoso também ter essa complementariedade da sua visão, que é uma visão de uma experiência que pega o ser humano como um todo, não é isso? Sim, sim. Eu acredito que a expressão medicina holística é um pleonasmo vicioso. A medicina é holística por natureza, ela tem que contemplar o todo, não apenas uma parte, né? Em alguns procedimentos, se você vai fazer uma cirurgia no dedo, é lógico que você vai focar no dedo, mas esse dedo está conectado com uma pessoa, essa pessoa ela pode ter desde medos, apreensões, né? A cirurgia pode ser um trauma para ela, ou ela pode ter um diabetes, ou ela pode ter um outro problema. Então, mesmo num procedimento aparentemente muito específico, que é uma cirurgia localizada, você tem que pensar naquela pessoa como um todo. Sim. E nós temos uma frase aqui que a gente abriu junto para a gente começar a pensar nesse assunto hoje, e que a gente vai ler, eu vou ler para vocês, para a gente se inspirar um pouquinho, e depois você comenta para a gente. A frase é de Platão, desculpa, é de Sócrates, que está no livro Platão. Se os médicos fracassam na maior parte das doenças, é porque tratam do corpo sem a alma, e porque se o todo não se encontra em bom estado, é impossível que a parte esteja bem. Acho que isso tem a ver com o que você já vinha falando aqui. Sim, exatamente. A pessoa é um todo, né? A doença, né, a gente pode dizer, é uma manifestação da falta de saúde, né? E essa falta de saúde, ela geralmente é no todo, não é numa parte, né? A manifestação pode ser numa parte, você pode sentir uma dor de estômago, né? Então, a parte do seu corpo que está doendo é o estômago, mas provavelmente esse estômago, o seu estômago está doendo porque você não está bem, né? Não adianta você querer tratar apenas do estômago. Não, vou usar um antiácido para melhorar a minha dor de estômago. Vai dar uma melhora momentânea, em seguida vai voltar a doer. Você não resolveu o problema. Quer dizer, você não está bem. O seu estômago não vai ficar bem se você não melhorar, né? Então você precisa tratar a pessoa como um todo para que ela deixe de ter a dor de estômago, né? Basicamente é isso que o Sócrates queria dizer. E é muito interessante lembrar a respeito do Sócrates uma frase dele que me marcou muito desde que eu me formei, é que Sócrates, toda vez que ia consultar um paciente, a primeira pergunta que ele fazia para o paciente
você está realmente disposto a se livrar da sua doença, a deixar de ser doente? E a pessoa tinha que responder que sim, que ela estava realmente disposta a deixar de ser doente, porque senão ele nem começava a consulta, ele nem começava a falar com a pessoa. E isso realmente é verdade. Muitas vezes as doenças, elas chegam a ser manifestação da nossa própria vontade, né? É uma forma de nos expressarmos, né? Então, o Sócrates entendia isso e ele queria que a pessoa se desapegasse da doença dela, por mais incrível que possa parecer, mas era isso. Isso é uma realidade, isso não é uma opinião, isso é história mesmo. E como que você definiria, assim, como é o conceito de saúde para você? Olha, o conceito de saúde é um conceito um pouco controverso. O conceito mais usado é o conceito da Organização Mundial de Saúde, que já tem aí algumas décadas, né? E tudo que já tem algumas décadas é porque não surgiu nada melhor nesse tempo, né? E esse conceito diz assim que saúde é o completo estado de bem-estar biológico, sociológico, né, e mental, e não apenas a ausência de doença. Então, veja bem, a pessoa tem que estar num estado de completo bem-estar físico, mental e social e numa completa ausência de doenças para a pessoa ter saúde. É um critério muito rigoroso, porque pouquíssimas pessoas se enquadram nisso, né? Quem não tem um ou outro problema de saúde, né? Quem tem um completo estado de bem-estar, né? Físico, mental e social, né? São pouquíssimas pessoas, né? Mas eu entendo, a gente tem que entender, assim, né, isso já tem aí muitos anos, é da década de 60, a gente tem que contextualizar. Na época, se falava muito de doença, 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 então essa definição, ela surgiu para se contrapor ao pensamento em doença, só que ela exagerou um pouquinho, né? Mas, então, existem muitos conceitos diferentes de saúde. O mais comum é que uma boa saúde é um estado de bem-estar. Se você está num estado de bem-estar, se você se sente bem, se você está bem consigo mesmo, se você vive em paz, se você se considera suficiente para a sua vida, para suas funções, para tanto pessoais, familiares, conjugais, profissionais, comunitárias, né? Se você se sente suficiente para tudo, então você provavelmente tem boa saúde. Eu queria fazer um comentário a respeito de ausência de doença, uma coisa muito interessante. Eu acompanhei um paciente, eu fiz o diagnóstico dele. Só um parênteses. O meu trabalho é um trabalho que eu acompanho os pacientes por muitos anos. Então, eu tenho pacientes que eu acompanho por mais de 30 anos. Eu não faço atendimentos eventuais. Normalmente, o paciente, ele começa o tratamento comigo e a tendência é que ele faça esse tratamento até ao fim, né? Continuamente. Então, meu atendimento é longitudinal, como se diz, né? Então, eu atendi um paciente, acabei fazendo um diagnóstico dele de um câncer pulmonar, que apesar de todos os tratamentos que foram feitos, ele piorou. Era um câncer muito agressivo e acabou se espalhando para os ossos, para o cérebro. E me chamava muito a atenção desse paciente a serenidade e a paz que ele manifestava durante as consultas. E nos últimos meses de vida dele, já com um quadro terminal, né, com dores fortes, tomando analgésicos praticamente o tempo todo, ele mantinha
a paz e a serenidade. Ele organizou a passagem dele, trazendo segurança para a família dele, segurança material, segurança emocional, né? Até que aconteceu a passagem dele e a família dele ficou muito bem. Então, eu mesmo me perguntei, acompanhando esse caso, será que a gente poderia dizer que ele era doente? Como alguém com tanta paz, tanta serenidade, tanta consciência do que está fazendo, né, tanta consequência em que está fazendo, será que essa pessoa está doente? Né? Então, o que eu entendi é que o câncer para esse paciente desenvolveu, ele entrou num estado de autodesenvolvimento tão alto que ele superou todos os problemas relacionados ao câncer e viveu os anos que lhe restaram em paz, em serenidade e transmitindo essa paz e essa serenidade às pessoas da sua família. Uma pessoa tão forte assim, será que a gente podia dizer que ela era doente? Sim. E aí acho que a gente pode ler esse trechinho do livro que nós comentamos há 15 dias atrás, eu e o Eduardo. Eu e o Eduardo, Cura e Autocura, né, do Andrei. Olha, a cabecinha já está de vez em quando dando uma falhada. E tem tudo a ver com o que você acabou de falar. A doença não é uma invasora que, vinda de fora, penetra o corpo à força. A verdade é o contrário. Ela é uma filha do corpo, uma mensagem gerada em suas funduras, e que aflora a superfície da carne, da mesma forma como bolhas produzidas nas funduras das lagoas afloram e estouram na superfície das águas. A doença tem uma função iniciática. Por meio dela se pode chegar a um maior conhecimento de nós mesmos. Sim, eu acredito firmemente disso. Isso. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando alguém falece, né, no velório, no próprio funeral, as pessoas falam muito sobre a vida, elas ficam filosofando, né? Então, eu falo que o fato que nos faz pensar mais seriamente, mais profundamente na vida é a morte. E, da mesma maneira, o fato que nos faz pensar mais profundamente na saúde é a doença. Né? Nós, normalmente, temos um entendimento muito superficial da doença. Como diz a frase, a doença vem das funduras, da profundidade. Né? A doença não é algo superficial. Né? E o que nós estamos fazendo hoje aqui, eu queria destacar, o próprio texto da live é reflexões em saúde, sobre saúde. O que nós estamos falando aqui são coisas para nós refletirmos, né? Não são receitas de bolo para a pessoa seguir, olha, faça aí, primeiro passo, faça isso, o segundo passo, faça aquilo, o terceiro passo, faça aquilo. Isso, infelizmente, não existe. Nós estamos aqui tentando fazer reflexões sobre a saúde. Né? Então, é importante que a gente procure entender tudo que está sendo falado aqui com profundidade. Né? Pensando nisso, então, assim, na sua prática, levando em consideração que você está ali orientando, tratando, ensinando, porque o médico também é um professor, né? Sim. Que está ensinando o cultivo da saúde. Para quem está querendo cuidar um pouco melhor da própria saúde, quem está buscando esse cultivar, por onde que ela poderia estar fazendo esse cultivo? O que valeria a pena ela fazer? Você tem alguma orientação da sua própria experiência? Olha, a gente... Quer dizer, eu aprendi
muita coisa nesses 40 anos. A coisa mais importante, assim, a coisa mais substanciosa que eu já aprendi é sobre a diversidade humana. Nós somos aproximadamente 8 bilhões de seres humanos no planeta Terra, um totalmente diferente do outro. Não existem duas pessoas nem ao menos parecidas. Nem as pessoas que são irmãos gêmeos são parecidos, né? Se você tem alguma proximidade com um par de gêmeos, você vai perceber o quão diferentes elas são. Do ponto de vista mais interno, de saúde mental, saúde física, as diferenças são gigantes. Então, você falar uma coisa assim que sirva para todo mundo é difícil, mas eu acho que eu tenho uma resposta boa para essa pergunta que a Sandra acabou de me fazer. Se você quer investir na sua saúde, se você quer melhorar a sua saúde, existe um exame importantíssimo para você fazer. Esse exame vai te dar todas as diretrizes para você cuidar da sua saúde, como ninguém mais poderia cuidar, né? Esse exame é o exame de consciência. Você tem que parar e fazer um exame de consciência honesto a respeito de você mesmo, né? Ou você mesma. Você tem se cuidado bem? Você tem pensado em você, no seu bem-estar, na sua saúde, né? Entrando em alguns detalhes, você tem procurado se alimentar bem? Você tem procurado ter uma vida fisicamente ativa, uma atividade física saudável, né? Nada exagerado, nada perigoso, né? Você tem procurado ter uma vida familiar saudável? Você tem relações saudáveis com a sua família? Você tem relações saudáveis com seu cônjuge, né? Você tem relações saudáveis com a comunidade na qual você vive, na sociedade em que você vive, nas pessoas com quem você trabalha, né? O seu trabalho, ele está sendo bom para a sua saúde? Você está feliz, satisfeito com as suas escolhas, com as escolhas que você fez na sua vida, que você faz todos os dias? Porque nós fazemos muitas escolhas todos os dias. A gente escolhe levantar da cama, escolhe escovar os dentes, escolhe lavar o rosto, escolhe fazer a barba ou não, escolhe pentear o cabelo, escolhe se vestir melhor ou não, escolhe comer isso ou aquilo no café da manhã. São infinitas escolhas. Os estudiosos dizem que uma pessoa, em um dia rotineiro, faz no mínimo 8.000 escolhas, né? Então, para você fazer boas escolhas, você tem que estar bem, porque senão você vai fazer escolhas ruins. Então, nesse exame de consciência, você tem que perguntar para você mesmo: eu estou fazendo boas escolhas para mim? Né? E, a partir daí, você vai detectar problemas e aí você pode até precisar de um profissional de saúde ou não, né, que vai te orientar com relação a esses problemas que você detectou, né? Porque, ao contrário do que se pensa, fulano é especialista, fulana é a melhor nessa área, tal. Eu vou responder para você sem nenhum medo de errar. O maior especialista em saúde, na sua saúde, é você mesmo. Você mesmo, você mesma. Ninguém entende da sua saúde melhor do que você. Só você é capaz de detectar o que está acontecendo, né? E para isso é preciso fazer esse exame de consciência. Esse exame vai ser a sua bússola, o seu norte, e vai te mostrar o que você deve fazer para melhorar.
Só um detalhezinho. Na década de 50, um médico ficou muito famoso, ele desenvolveu um programa de emagrecimento nos Estados Unidos, e o método dele era extremamente simples. Você tinha que acordar de manhã e anotar tudo que você comia. No café da manhã, no almoço, qualquer coisa que você colocasse na boca, um cafezinho, um copo d'água, uma fatia de pão com manteiga, o que você comesse, você tinha que anotar. Esse era o método dele para a pessoa emagrecer. Como que funcionava isso? Quando a pessoa anotava o que ela tinha comido ou bebido, ela se conscientizava do que ela tinha feito. E ela fazia sua autocrítica e melhorava a sua alimentação e emagrecia. Então, o método é extremamente simples. É um método que eu falo que é o método da consciência alimentar, né? Esse método da consciência alimentar a gente tem que fazer para todas as áreas da nossa saúde. Basicamente é isso. Perfeito. É o autoconhecimento, né? Sim, com honestidade, né? Sim. Com autotransparência. Na sua experiência clínica, uma das dificuldades que você sempre relata é que as pessoas, às vezes, têm tanto pouco autoobservação que elas têm dificuldade, inclusive, de relatar sintomas com clareza, né? Com certeza. Então, a importância do processo de prestar atenção em si, de se conhecer, de perceber como o corpo reage ao processo de bem-estar ou mal-estar, né? Sim. Inclusive, porque o médico, para te ajudar, vai precisar dessas descrições, desse clareamento que muitas vezes a pessoa não é capaz de ter, né? Sim. A gente precisa pensar em saúde, né? A gente tem que parar de pensar em doenças, né? Então, as pessoas, muitas vezes, elas pensam que para ter saúde, elas têm que fazer exames para detectar doenças, né? Não existe um exame para detectar saúde, né? Mas a gente tem que começar a pensar em o que eu posso fazer para melhorar a minha saúde. E não ficar pensando o que eu tenho que fazer para melhorar a minha doença, né? Pode parecer que seja a mesma coisa. Não, eu quero melhorar de saúde é porque eu quero melhorar da minha doença. Mas, na verdade, querer melhorar de saúde é muito mais, é algo muito superior, muito mais completo do que querer melhorar da doença. Por exemplo, se eu tenho uma dor de dente, o que eu posso fazer para melhorar da dor de dente? Você pode ir no dentista, fazer um tratamento lá com o dentista, pronto, você melhorou da sua dor de dente. Você pensar em saúde por que eu fiquei com dor de dente? Né? Será que eu estou tendo maus hábitos alimentares? Eu estou comendo muito doce, estou tomando muito café com muito açúcar, estou deixando de escovar os dentes, eu não estou me cuidando bem, eu preciso melhorar, né? Isso é pensar em saúde, né? Tratar da doença é ir no dentista. Se a pessoa não pensa em saúde, ela vai no dentista todo mês, né? O dentista agradece. E tem também uma reflexão interessante. Claro que não dá para a gente dizer que é de novo a receita, mas o que você, na sua experiência, percebe que está por trás do principal fator de adoecimento? Então, o que leva as pessoas a adoecerem, principalmente? Dá para... Sim, eu acho que tem um fator principal. Uma autoimagem muito negativa, uma autodepreciação, né? Uma baixa autoestima, né? As pessoas, elas precisam, de uma forma geral, a maioria, a imensa maioria das pessoas precisam gostar mais de si mesmas. Precisam se amar mesmo, sabe? Porque quem ama, cuida, né?
E se você se ama, você se cuida. Você vai pensar em você com carinho. Você vai pensar em você com atenção nos detalhes, com atenção no que você está fazendo. Você vai pensar em você com consciência, porque afinal de contas você se ama. Né? Pensa numa pessoa que você ama, né? Um filho, uma mãe. Você não quer cuidar da pessoa? Você não quer que a pessoa fique bem? Você não quer que a pessoa seja feliz, que a pessoa se realize, que a pessoa esteja sempre bem, sempre alegre, sempre de bem com a vida, como se diz? Então, a mesma coisa você tem que pensar com relação a você mesmo. E as pessoas são muito críticas, né, com relação a si mesmas, né? Elas se julgam de uma maneira muito dura, né? E a impressão que eu tenho é que elas estão o tempo todo se punindo, né? Parece que é um complexo de culpa e o culpado merece ser punido, né? Então nós temos que deixar essa imagem, né, de culpa, de que nós não somos suficientes para a vida, né, de forma geral. E a gente tem que pensar que nós é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que eu considero bem séria, né? Quando se diz, nós somos todos filhos de Deus. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Somos todos filhos de Deus. Mas, filhos de peixe é peixinho, filhos de cachorro é cachorrinho, filho de gatinho, filho de gato é gatinho. Filhos de Deus é o quê? É Deusinho, né? Então, nós temos que pensar isso, a grandeza da nossa vida, né? O milagre de Deus está em nós, se manifestando em nós. Então, todos nós temos dentro de nós, nas nossas células, na nossa mente, a grandeza de Deus. E a gente tem que reconhecer isso, valorizar isso e se cuidar muito bem. A gente tem que se dar atenção, se dar cuidados. Isso vai evitar a maioria das doenças. E se eventualmente você ficar doente, você vai conseguir superar essa doença com muita facilidade. Você vai ter recursos internos para cuidar dessa doença de uma forma muito completa, muito plena, muito profunda. Então, a gente tem que pensar mais em termos de nos amarmos mais, né? Tem uma frase que é de Jesus que diz: amai ao próximo como a si mesmo. E essa frase tem duas partes: amai ao próximo. A segunda parte, como a si mesmo, né? Então, o próprio Jesus dizia: você tem que amar o próximo como você ama você mesmo. Então, a gente, até nos ensinamentos, né, religiosos, bíblicos, né, tem essa mensagem do auto-amor, né? Isso está faltando. E isso causa, na minha opinião, a maior parte das doenças. Maravilha. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Tem algo que você quer concluir dessas ideias? Se quiser. Eu faço um convite a todos que estão nos ouvindo para fazerem uma reflexão sobre a sua saúde, né, como diz o título da live, e que façam esse exame de consciência. Vocês vão se surpreender com os resultados. Porque, como eu disse, quem mais entende da nossa saúde somos nós mesmos. Então, sejamos todos
o nosso bom doutor. Maravilha. Ser doutor de si próprio, muito Sim. bom. Gratidão pela sua partilha tão gostosa, tão bonita. E vamos para a nossa vibração agora. Vou colocar aqui uma música. E aí já vou convidando todos a procurar uma posição confortável, fazer uma respiração profunda, tranquila, fechando seus olhos. Se você puder, mantendo a sua coluna reta e o mais relaxado que você puder ir se conduzindo agora. Relaxa o pescoço, relaxa os ombros, relaxa todo o seu corpo. Relaxar é abrir espaço, é permitir a entrada de energias novas e boas. Dentro desse convite bonito de reflexão sobre a saúde, aproveite esse instante e procure aumentar a consciência sobre você mesmo. Nesse momento, os nossos amigos espirituais se aproximam de nós e começam a cuidar do nosso espaço, da nossa casa, a trabalhar no nosso campo de energia. Mas há algo sagrado que é a sua escolha. A sua escolha, inclusive de deixá-los atuar, intervir, inspirar. O que é que você deseja cultivar nesse momento para que a sua saúde possa se ampliar? E pense como um todo, desde o seu processo de autoconhecimento e transformação emocionais, a reforma íntima, que nós sempre conversamos, mas também a sua busca de harmonia e crescimento espiritual, o seu cultivo de bons hábitos, o seu processo de autoobservação e cuidado com o seu corpo, com a sua mente, com as suas relações.
aonde você pode buscar maior harmonia na sua vida. Você pode olhar a desarmonia, mas pensando na conquista da harmonia. E você pode ir trazendo consciência e aceitação desse lugar onde você se encontra, das suas dificuldades, dos seus desafios, da sua realidade. Mas sabendo que dentro de você existe um poder criador. E que Deus apoia e te instrumentaliza para criar a harmonia e saúde que você deseja. Inspire, expire. Enquanto nossos amigos espirituais vão trabalhando nas águas, colocando as vibrações e os medicamentos, eu convido você a gerar uma energia linda através de uma força tão poderosa de cura, que é a gratidão. Então, junto comigo, neste momento, eu te convido a pensar 3 coisas que você já cultivou em você mesmo, que você gosta e aprecia em si, pelas quais você é grato, é grata. Mentalize sobre essas 3 coisas e sinta gratidão bem delicada, sabendo que a energia será usada para harmonizar o seu ser. Muito bem. Que energia linda é essa que geramos quando nos concentramos tanto em reconhecer o que já temos de bom, quanto em agradecer. E dessa energia linda agora, também podemos irradiar por aqueles que amamos, por aqueles que sabemos que estão precisando de energias boas. E nesse momento eu te peço, se você tem alguém que você sinta intuição ou vontade, irradie essa energia de amor e gratidão, de harmonia e de saúde.
Todos nós somos doadores e receptores. Cada um de nós tem uma energia única. E a sua energia me abençoa, a minha energia pode ser útil para alguém. Nós unimos essas energias que o Dr. André chama de temperos e oferecemos agora a espiritualidade para que elas sejam usadas no trabalho de cura da ABE, no trabalho que se estende nos próximos dias de sustentação do nosso próprio processo de cura, de harmonia, de paz. Somos gratos, imensamente gratos, por esse momento tão especial, pela espiritualidade que continua derramando sobre nossas vidas tantas bênçãos. Eu desejo de coração que cada um de nós possa sair desse momento e desse encontro um pouquinho mais fortalecido, um pouquinho mais inspirado ao autoconhecimento, ao autocuidado, ao autoamor. Vamos voltando devagarzinho, deixando o sentimento de gratidão presente no coração. E eu quero agradecer pela sua presença tão gostosa, tão amorosa, tão rica, pela presença de cada um de vocês, pela energia de cada um de vocês. E se você quiser se despedir também. Eu agradeço, sou muito grato a todos vocês que estão nos assistindo e eu queria deixar uma mensagem final. Vocês que fazem um trabalho de cura tão bonito, eu diria para vocês, uma das coisas que vocês podem fazer para ajudar alguém a se curar é orientar e ensinar essa pessoa a que ela se ame mais. Isso com certeza vai ajudá-la em muitas coisas. Maravilha. Isso aí, vamos ensinar e vamos ser exemplo, né? Cada gesto que a gente tiver de autocuidado inspira o outro também. Com certeza. Gratidão, uma semana, aliás, uma quinzena abençoada para vocês. Quem sabe a gente ainda tem a chance mais para frente de conversar um pouco mais sobre esse assunto tão lindo. Um beijo com carinho para cada um de vocês. Muita gratidão.